Boa noite, graça e paz mais uma vez, irmãos. Há algum tempo eu iniciei aqui uma série de exposições no Evangelho de Mateus. Certo, nós vamos dar continuidade no capítulo 3. Vamos hoje finalizar este capítulo 3, mas antes irei apenas fazer um breve resumo daquilo que nós já vimos desde o capítulo 1. Em primeiro lugar, para que nós possamos entender o contexto, nós precisamos saber qual o propósito do Evangelho de Mateus, para quem Mateus está escrevendo, né? Mateus está escrevendo para um público predominantemente judaico. E o propósito de Mateus, ao escrever para este público judaico, é mostrar que Cristo é o Rei e o Messias de Israel, o Messias que a nação de Israel já estava esperando, que havia sido profetizado, que já havia sido prometido desde o livro do Gênesis, certo? E Mateus faz isso citando mais de 60 passagens do Antigo Testamento, sempre enfatizando que Cristo é o cumprimento de todas essas profecias. Então, o Antigo Testamento tem o seu cumprimento na pessoa de Jesus Cristo. Então, Mateus inicia seu evangelho com a genealogia de Jesus Cristo. A genealogia é aquela parte que muito crente sempre pula, né? Quando está lendo a Bíblia. Mas a genealogia, ela tem um papel fundamental no propósito, no objetivo de Mateus. A genealogia apresenta as credenciais de Jesus como rei de Israel, como herdeiro da linhagem real. Então a nação de Israel precisava dessa prova, digamos assim, de que Cristo realmente era esse herdeiro do trono de Israel, o legítimo herdeiro do trono de Israel. E a genealogia tem essa importância para o judeu, de mostrar que Jesus é de fato herdeiro do trono de Israel, herdeiro da linhagem real. E ainda no capítulo 1, José é avisado em sonho por um anjo de que Maria estava grávida do Espírito Santo e que essa criança que Maria estava esperando em seu ventre era a que havia sido profetizada por Isaías, que disse que ele seria aquele Emanuel, Deus conosco, e que traria salvação para o seu povo. Aí no capítulo 2, Jesus recebe a visita de alguns magos, e os presentes que os magos trazem apontam para a realeza de Cristo. Eram presentes que eram dignos de um rei. Mostra que Jesus de fato era rei, ainda ali bebê, ele já era o rei. E não somente isso, os magos se prostram, se curvam diante de Jesus e o adoram, mostrando a divindade de Jesus Cristo. No capítulo 3, aparece João Batista. João Batista é o arauto do rei, ou seja, aquele que veio preparar o caminho para a chegada do rei. Um arauto tem essa função, que é aplanar a terra, deixar o caminho todo preparado para que o rei pudesse vir, para que o rei pudesse passar, além de anunciar para as pessoas que o rei estava vindo, para que as pessoas também se preparassem para a chegada do rei. Então João Batista foi esse precursor do Messias, foi o arauto do rei, aquele que veio preparar o coração das pessoas para a chegada do rei, que é Jesus Cristo. E aí nós vamos agora, no capítulo 3, a partir do versículo 13, que mostra esse encontro do rei com o seu arauto, mostra o encontro de Jesus com João Batista. A partir do versículo 13 diz assim: por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Santo Deus, amado Pai, nós te damos graças pela tua palavra, ó Deus, que o Senhor nos revelou, para que nós possamos te conhecer, Deus. E eu te peço que nesse momento o teu Espírito Santo seja com cada um dos que estão presentes aqui, Pai. Que o teu Espírito Santo me use para
pregar a tua palavra e para falar aquilo que o Senhor deseja que eu fale, para que a tua igreja seja edificada, Deus, e que o teu Espírito Santo ilumine cada uma das nossas mentes, para que possamos compreender tua palavra, Senhor, e que a tua palavra permaneça guardada em nossos corações, ó Deus, que o Senhor seja conosco nesse momento, Pai. Essa é a oração que eu te faço, em nome de Cristo, amém. Meus irmãos, João Batista, ele inicia o seu ministério, como eu falei, como arauto do rei, com o propósito de anunciar a chegada do rei. E a mensagem de João Batista, anunciando a chegada do rei, a mensagem de João era arrependimento. Consistia num chamado ao arrependimento, um convite àquelas pessoas que o ouviam para que se arrependessem dos seus pecados, para que reconhecessem a sua condição de pecadores diante de Deus e que para que eles se convertessem dos seus maus caminhos, se arrependessem dos seus pecados e ali eles se batizariam nas águas, o batismo como sendo um símbolo desse arrependimento. A mensagem de João Batista consistia numa mensagem de arrependimento. O batismo de João Batista era um batismo de arrependimento. E aí Jesus chega durante o ministério de João. Jesus aparece, ele dá início ao seu ministério público, ele aparece publicamente diante das pessoas, aparece e vai ao encontro de João, e acontece uma coisa que João fica extremamente surpreso. Jesus chega até João e pede para que João o batize, e não é de se estranhar a reação de João Batista, né? Porque se o batismo de João era o batismo de arrependimento, por que João batizaria Jesus? Já que Jesus não tinha pecado, já que Jesus não tinha razão alguma para se arrepender, Jesus não precisava de arrependimento. Veja o que diz aqui no versículo 5 e 6. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por eles batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Então era costume do batismo que quando as pessoas estivessem entrando ali na água do batismo e estivessem sendo batizadas por João, essas pessoas confessavam os seus pecados. Elas admitiam que eram pecadoras e que necessitavam do arrependimento. E ali no batismo elas demonstravam diante das pessoas o seu arrependimento, um arrependimento público diante das pessoas. Então por que Jesus precisou se batizar, já que ele não tinha pecado? Se Jesus não tinha nada do que se arrepender, por que Jesus precisou se batizar? Veja o que disse João no versículo 11 e 12. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo do celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Nós não sabemos o quanto que João conhecia de Jesus, mas eles eram primos. Então isso provavelmente é um indicativo de que João conhecia toda aquela história de como Jesus veio ao mundo. Jesus conhecia a forma de como Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. João conhecia tudo isso de Jesus. E ele está ciente do seu papel como profeta, como precursor do Messias que viria, como precursor do rei que chegaria. E ele diz: eu vos batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, porque não é simplesmente um batismo com água que ele trará para vocês, mas sim um batismo com o Espírito Santo. Ele vai selar vocês com o Espírito Santo. E aqui é importante que a gente vá lá para o Evangelho de João, porque nos mostra também uma declaração importantíssima de João Batista a respeito de Jesus. João capítulo 1, versículo 15 a 18. João Batista sabia a forma como Jesus veio ao mundo. João Batista sabia o propósito do nascimento de Jesus. Tanto é que aqui no capítulo 1 de João, versículo 15, veja a declaração que João dá de Jesus. A partir do versículo 15 ele diz:
João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. E aqui tem um detalhe: João Batista era mais velho do que Jesus, alguns meses de diferença. Então, quando ele diz aqui que ele já existia antes de mim, ele não está falando de idade, ele está falando que Jesus ele já existia na eternidade. Continuando, versículo 16: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então veja, João aqui reconhece que ninguém pode ver a Deus, porque Deus é Espírito, ninguém pode com os seus olhos ver, contemplar quem é Deus. Mas ele diz, Deus se revelou por meio de Jesus, por meio do seu Filho, Cristo. Continuando aqui no versículo 29 e 30 de João 1, ele diz o seguinte: no dia seguinte, viu João Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. E aqui ele repete o que ele já havia falado anteriormente, que Jesus já existia antes dele. João reconheceu que Jesus não tinha pecado. Ele falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o Cordeiro para a nação de Israel tinha muito significado, porque o Cordeiro no Antigo Testamento era aquele animal que deveria ser separado, puro, sem mancha, sem nenhum defeito, para que pudesse ser oferecido como sacrifício a Deus para a remissão dos pecados do povo, da nação de Israel. Então, quando ele diz, eis o Cordeiro de Deus, quando ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está se referindo ao sacrifício do Antigo Testamento, dizendo que Jesus é o Cordeiro perfeito, sem mácula, sem mancha, e que por isso ele pode ser oferecido como sacrifício puro e agradável a Deus, para assim retirar o pecado da humanidade, retirar o pecado do seu povo. Com essa declaração, João reconhece que Jesus não tinha pecado, porque ele diz, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. João se coloca como pecador, apesar de ele ser profeta, apesar de ele ser o arauto do rei, apesar de ele ser o precursor do Messias. E em outro texto do Evangelho de Mateus, é dito que dentre os nascidos de mulher não houve um que seja maior do que João. Mas ainda assim ele se reconhece como pecador, ele se coloca diante de Deus como pecador. João Batista tem essa humildade, se colocar diante de Deus como pecador, e ele diz, eu não sou, o Senhor não é digno de se batizar aqui, porque você não tem pecado. Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, porque eu sim sou um pecador. Eu preciso de arrependimento. O Senhor não precisa se arrepender de nada. O Senhor é puro, o Senhor é perfeito. E por que o Senhor vem até mim? E João tentou persuadir Jesus para que Jesus batizasse João e não o contrário. E quando nós vamos aqui ainda no Evangelho de Mateus, no versículo 7 e 8, acontece uma coisa bem interessante. Em confronto com os fariseus e saduceus, João diz o seguinte: vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, João impediu os fariseus e saduceus de se batizarem. Por qual motivo? Porque o batismo era de arrependimento. Os fariseus e saduceus não demonstraram que estavam arrependidos de seus pecados. Os fariseus e saduceus queriam apenas mostrar para o povo uma falsa humildade, uma falsa espiritualidade, mas a sua vida não demonstrava os frutos desse arrependimento que eles diziam ter para se batizar. Então João impediu os fariseus e saduceus de se batizarem
porque eles não tinham de fato se arrependido dos seus pecados. E da mesma forma, só que pelo motivo contrário, ele tentou impedir Jesus de se batizar, porque Jesus não tinha pecado. Jesus não tinha motivo para se arrepender. Mas ainda permanece a pergunta: por que então Jesus se batizou? Por que Jesus se submeteu ao batismo se ele não tinha nenhum pecado? Quando nós vemos aqui no versículo 15, Jesus diz uma coisa que convence a João. Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Jesus se batizou porque era necessário cumprir toda a justiça. Era necessário cumprir toda a justiça. Mas o que isso significa? Embora ele mesmo não tivesse pecado, ele tomou o nosso pecado sobre si. Veja o que diz. Vamos lá para Isaías, o livro do profeta Isaías, capítulo 53. Deixe marcado em Mateus, vamos lá para Isaías, capítulo 53, versículos 6 e 12. Isaías, capítulo 53, versículo 6 e depois o versículo 12. O versículo 6 diz o seguinte: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Versículo 12. Por isso eu lhes darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Um comentarista vai nos dizer o seguinte: o seu batismo, o batismo de Jesus, foi um ato pelo qual ele concordou em assumir o seu lugar entre os pecadores. Embora Jesus não tivesse pecado, ele tomou o lugar dos pecadores ali também no batismo. Ali também no batismo, como diz Isaías, profetizando a respeito de Cristo. Ele foi contado com os transgressores também no seu batismo. E Paulo nos diz em 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Então o batismo de Jesus era o símbolo de sua identificação com os pecadores que ele veio salvar. Jesus precisava se identificar com os pecadores, não no pecado, mas principalmente na sua humanidade. Por isso, como João nos fala, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele não se esvaziou da sua divindade, como nos diz Filipenses capítulo 2. Ele não deixou de ser Deus, mas o Deus se fez homem. O Deus homem em Cristo se identificou com os pecadores. Jesus não cumpriu a justiça apenas através de sua morte, mas por sua perfeita obediência. Jesus precisava obedecer em tudo a Deus para que ele pudesse ser aquele Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como nos disse João. Ele precisava ter uma obediência perfeita para que o seu sacrifício fosse um sacrifício perfeito. Por isso ele diz: convém cumprir toda a justiça. Nós não somos justificados pela nossa própria justiça, como nós temos visto com o pastor pregando, fazendo exposições em Romanos. Nós vimos por várias vezes que não é a nossa justiça individual que nos salvará. Porque Paulo diz em Romanos 3,10, não há um justo, nenhum sequer. Paulo nos diz, a palavra de Deus nos diz que nós não somos justos. Nós não temos nenhuma justiça pessoal, nós não temos nenhum mérito diante de Deus. A nossa justiça não pode nos levar até Deus, mas pela justiça de Cristo é que nós podemos ir até Deus. É a justiça de Cristo quem nos leva até Deus. Nós somos justificados, nós somos declarados justos, não é por justiça que nós tenhamos, mas é porque a justiça de Cristo é imputada a nós. E não somente isso, não somente a obediência de Jesus precisava ser perfeita, como nos diz esse texto
como ele nos diz que convém cumprir toda a justiça. Mas o seu batismo, o batismo de Jesus, também apontava para a sua morte e para a sua ressurreição. Lucas capítulo 2, versículo 50, nos diz o seguinte, aliás, capítulo 23, versículo 50. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Jesus aqui já havia passado pelo batismo nas águas, o batismo de João. E ele falando aqui para os seus discípulos, ele diz, tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, algo futuro. E quanto me angustio até que o mesmo se realize. E esse batismo que ele está se referindo aqui, meus irmãos, é a sua crucificação, é a sua morte. E é esse justamente o símbolo do batismo cristão, a morte e a ressurreição. Esse é o símbolo do batismo cristão. Como diz Colossenses capítulo 2, versículo 12, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Para que Jesus pudesse ser o sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele precisava cumprir toda a justiça e se submeter ao batismo, embora ele mesmo não tivesse pecado algum. Ele obedeceu a Deus perfeitamente. Em todas as coisas, Jesus foi obediente ao seu Pai. Ele se submeteu ao Deus Pai. Então, convém cumprir toda a justiça. Isto é, Jesus precisava viver uma vida perfeita, para que o seu sacrifício fosse um sacrifício perfeito. Versículo 16 de Mateus capítulo 3, diz assim, batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Por enquanto vamos ficar na primeira parte do versículo, batizado Jesus, saiu logo da água. E o batismo de Jesus também aponta para a forma correta do batismo. Qual é a forma correta do batismo? A própria palavra batismo, no grego, significa imersão. A palavra batismo significa imersão. E nós vemos aqui, no batismo de Jesus, que ele saiu da água, indicando que ele estava lá dentro da água. E lá em João 3:23, nos diz que João Batista procurava locais onde havia muitas águas, para ali ele pregar ao arrependimento e trazer as pessoas ao batismo nas águas. Não haveria necessidade de ter muitas águas se o batismo fosse apenas por aspersão, ou seja, apenas aspergir água sobre a cabeça da pessoa. Não haveria necessidade de Jesus e João estarem ali dentro da água. Não haveria necessidade de João Batista procurar locais com muita água para que o batismo fosse realizado. Então, o batismo de Jesus, aliás, também aponta para a forma correta do batismo. Além disso, a imersão é o melhor símbolo para indicar a morte e a ressurreição do crente, porque é isso que o batismo simboliza. O batismo, no ato da imersão do crente, simboliza que ele está morrendo para o mundo, morrendo para os seus pecados, e quando ele sai das águas, ele está ressuscitando para Cristo, ressuscitando para uma nova vida, declarando ali publicamente que essa pessoa está arrependida de seus pecados e que agora vai viver uma nova vida em Cristo Jesus. Então, a imersão é o melhor símbolo para indicar o que significa o batismo. Continuando no versículo 16, o texto nos diz: e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Mateus narra o incrível ocorrido após o batismo de Jesus. Imagine a situação de João Batista ter acabado de batizar Jesus e após o batismo acontecer esse fenômeno inacreditável para aquelas pessoas que estavam ali presentes. Os céus se abriram. E Marcos ainda narra de maneira mais dramática. Marcos capítulo 1, versículo 10, ele diz: logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se. A maneira como Marcos narra o acontecido é de uma maneira mais dramática. E a linguagem que Marcos utiliza, esse rasgar,
sugere algo violento, algo com violência, algo que está se rasgando violentamente, mas indica também o modo que hoje nós temos acesso a Deus. O acesso a Deus se deu por meio da morte violenta de Cristo na cruz. Cristo foi crucificado de modo violento, mas a sua morte é quem nos dá acesso a Deus. É por meio da morte de Cristo que nós temos acesso a Deus. Então, quando Marcos utiliza essa linguagem que os céus se rasgaram, nos indica que o acesso até Deus se deu de uma maneira violenta, por causa da morte de Cristo. E da mesma forma, o véu do templo foi rasgado. E quando o véu do templo foi rasgado, isso indicou que agora nós temos acesso direto ao Pai. Nós temos livre acesso ao Pai por meio de Jesus Cristo. Da mesma forma que o véu foi rasgado, os céus se rasgaram para indicar o acesso ao Pai por meio do seu Filho. E aqui há uma questão também bem interessante que distingue o cristianismo de todas as outras religiões. Porque qualquer que seja a religião, os homens estão buscando ir até Deus. Os homens buscam de todas as formas ir até Deus, chegar até Deus, por meio de sacrifícios pessoais, por meio de oferendas, por meio de uma vida pura. Tentam de todas as formas se achegar até Deus. Enquanto que o cristianismo nos apresenta um modo diferente. Nos mostra que é Ele, é o próprio Deus quem vem ao nosso encontro. Não somos nós que vamos ao encontro de Deus, porque nós não somos capazes de ir até Deus, mas Ele vem ao encontro do pecador. Ele vem ao nosso encontro. Então os céus se rasgaram, os céus se abriram, mostrando que Deus veio ao nosso encontro na pessoa de Jesus Cristo. Isaías orou, Isaías 64, versículo 1, dizendo: se fendesses os céus e descesses. Isaías orou pedindo para que os céus se fendessem, para que os céus se rasgassem e Deus descesse ali dos céus. Então, o batismo de Cristo, os céus se rasgam e o Espírito Santo desce ali sobre Jesus. E nesse acontecido, nós vemos justamente a manifestação das três pessoas da Trindade. O Deus Filho estava nas águas, iniciando o seu ministério terreno, a fim de cumprir a sua obra redentora. Cristo veio com o propósito de cumprir a obra redentora que já havia sido planejada pelo Pai na eternidade. E nós vemos ali o Deus Filho nas águas, nós vemos o Deus Pai confirmando a identidade do seu Filho. No versículo 17 ele diz: e eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E essa voz dos céus é a voz de Deus Pai, confirmando a identidade do seu Filho. E nós vemos também o Deus Espírito Santo descendo como pomba, simbolicamente como a pomba, sobre Cristo. Nós vemos aqui a manifestação das três pessoas da Trindade. E aqui no versículo 17, irmãos, tudo o que nós estamos vendo aqui, tudo o que nós lemos em Mateus, diz respeito ao cumprimento das profecias do Antigo Testamento. E o versículo 17 também é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Abra sua Bíblia, volte lá para Isaías, profeta Isaías capítulo 42. Isaías capítulo 42. Isaías 42, versículo 11, diz assim: alcem a voz o deserto, as suas cidades e as aldeias habitadas por Quedar. Não é esse versículo, eu anotei errado aqui. Só um minuto, irmãos. Isaías... Vamos lá para Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, versículo 2. Isaías capítulo 11, versículo 2, diz assim: repousará sobre ele o Espírito do Senhor,
o espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então Isaías aqui também profetizava a respeito da descida do Espírito Santo sobre Cristo, que o Espírito Santo repousaria, desceria sobre Cristo para assim o capacitar para o seu ministério terreno. Isaías 43, 2. Vamos ver se agora é o capítulo correto. Isaías 43, 2. Aliás, Isaías 42, 1. Só volta uma página. Isaías 42, 1. Diz assim: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Então veja, aqui é Deus dizendo a respeito do Messias, Deus dizendo a respeito de Cristo. E ele diz: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. É a mesma coisa que Deus fala para o seu filho, quando ele foi batizado, no capítulo 3, versículo 17. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E esse ato mostrava a aprovação de Deus por seu filho, mostrava que Deus de fato havia escolhido Jesus Cristo para a obra redentora, para salvar aqueles a quem ele escolheu na eternidade. Mostrava a aprovação de Deus por cada atitude de seu filho. E apesar da linguagem utilizada por Marcos, de os céus se rasgando nessa atitude violenta, a cena seguinte aos céus se rasgarem é de delicadeza, a pomba descendo sobre Cristo, simbolizando também a graça e a pureza. Isso não significa que o Espírito Santo seja uma pomba, mas que aquele foi o modo que Deus escolheu para manifestar a descida do Espírito Santo sobre Cristo, simbolizando graça e pureza que estaria presente na vida de Cristo. Então, meus irmãos, a manifestação da Trindade acontecida aqui no batismo de Jesus nos mostra que Cristo não era apenas mais um profeta. Não era um profeta qualquer, como os outros que se levantaram, mas sim o Messias. Mas sim aquele a quem a nação de Israel tanto aguardava de modo ansioso para libertar o seu povo da escravidão do pecado. Mostrava que Jesus é o rei esperado que salvaria os pecadores de seus pecados. O Evangelho de Mateus também é conhecido como o Evangelho do Rei, porque tudo aponta para Cristo como sendo o Rei em cumprimento às profecias do Antigo Testamento. Meus irmãos, o que é que nós podemos aprender a respeito desse texto que nós acabamos de ler? Quais são as aplicações práticas desse texto para a nossa vida? Em primeiro lugar, o batismo de Cristo nos mostra que nós somos totalmente incapazes de ir até Deus por nossas próprias forças. O batismo de Jesus tanto aponta para a sua vida justa, quanto para o sacrifício perfeito que seria oferecido para nos salvar. Vamos lá para 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Lá no final da Bíblia, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, o morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Então Pedro nos fala que Cristo morreu pelos nossos pecados com o propósito de nos conduzir a Deus. Então, o que acontece aqui no batismo de Jesus é nos mostrar que nós, pecadores, não temos como ir até Deus. É Deus quem vem ao encontro do homem pecador. Os céus se abrem e o Espírito desce. É Deus quem vem ao encontro do homem pecador. E nós não temos justiça em nós mesmos para irmos até Deus. Cristo precisava cumprir toda a justiça, como ele falou a João. Ele precisava cumprir toda a justiça para que dessa forma, por meio de sua vida e sua morte e ressurreição, ele nos conduzisse até Deus. Muitas vezes nós falamos apenas da morte de Cristo, mas foi a sua vida, morte e ressurreição que nos levam até Cristo, até Deus. Jesus nos diz que ele é o único caminho, João 14, 6.
Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode ir ao Pai a não ser por mim. Hoje em dia existe o que é chamado de ecumenismo, aquela tentativa de unir as religiões afirmando que qualquer uma das religiões leva até Deus. Mas isso é uma mensagem diabólica, porque Cristo nos diz, o Evangelho nos diz que a única forma de nós irmos até Deus é por meio de Cristo. Não é através de nossos próprios esforços, não é através de nenhum outro meio, apenas por meio de Cristo. E a voz de João Batista ainda ecoa hoje, porque João Batista pregava arrependimento, Jesus pregou arrependimento, os apóstolos pregaram arrependimento, e hoje a igreja deve pregar também: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. A mensagem de João Batista ainda vigora nos dias de hoje, ainda ecoa na igreja hoje: arrependei-vos. Então basta que você creia no sacrifício de Cristo para que você seja salvo. Como nos diz Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, se nós colocarmos a nossa fé em Cristo, unicamente em Cristo, arrependendo de nossos pecados, você pode ter a certeza de que você será salvo. E em segundo lugar, para nós finalizarmos, olhe para o exemplo de Cristo, que mesmo sendo Deus, ele teve uma vida inteira movida pelo Espírito Santo. Perceba, o nascimento de Cristo, como Lucas relata, o Espírito Santo envolveu Maria e ela ficou grávida de Jesus. O nascimento de Cristo foi uma obra do Espírito Santo. O batismo de Cristo, nós vemos o Espírito Santo descendo sobre Cristo. Logo em seguida, Jesus é guiado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E ele é conduzido pelo Espírito. E o Espírito Santo dá forças a ele para resistir às tentações. A morte e a ressurreição de Cristo foram obra do Espírito Santo. Embora Cristo fosse Deus, embora Jesus fosse Deus, a sua vida inteira foi movida pelo Espírito Santo. E nós muitas vezes queremos guiar as nossas vidas por nós mesmos. Nós não queremos ter uma vida guiada pelo Espírito Santo. Para nós finalizarmos, vamos lá para Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Versículo 4 e depois o versículo 16. Versículo 4 diz o seguinte: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós em novidade de vida. Andemos nós em novidade de vida. O versículo 16 diz assim: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis... Aliás, eu estou lendo capítulo 6, irmãos. É capítulo 8, versículo 4 e 16. Capítulo 8, versículo 4 diz assim: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E o versículo 16 diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então existem dois caminhos: ou nós andamos guiados pela carne, como nos diz Paulo, versículo 4, ou nós andamos segundo a carne, segundo os nossos próprios desejos, ou nós andamos guiados pelo Espírito Santo, ou nós andamos no Espírito Santo. E assim como o Espírito Santo desceu sobre Cristo, testificando que ele era o escolhido de Deus, Paulo nos diz no versículo 16, que o Espírito Santo que habita em nós testifica ao nosso espírito que somos de fato filhos de Deus. Então, meus irmãos, hoje nós temos que dar uma resposta à mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho exige uma resposta do pecador. A mensagem do Evangelho é: arrependei-vos. Qual é a resposta que você vai dar para esse convite ao arrependimento? A mensagem do Evangelho é que nós andemos em novidade de vida. A mensagem do Evangelho é para que nós andemos não mais guiados pelos nossos desejos, não mais guiados pela nossa carne, não mais guiados por aquilo que nós queremos, mas guiados pelo Espírito Santo. Então o batismo de Jesus nos mostra que ele, embora sendo Deus, ele foi guiado pelo Espírito Santo em todo momento. Assim também nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo. E meus irmãos, nessa noite, qual é a resposta que você vai dar ao Evangelho?
Você vai continuar querendo seguir a sua vida segundo a carne? Ou você vai submeter a sua vida à direção do Espírito Santo? Santo Deus, amado Pai, nós queremos te louvar, ó Pai, pela tua santa palavra, Deus. Nós queremos te louvar e te agradecer pela tua palavra que foi lida e foi ministrada aqui nesta noite, Deus. Eu te oro, Pai, para que o teu Espírito Santo possa guardar, gravar em nossas mentes, em nossos corações, tudo aquilo que foi ministrado, tudo aquilo que foi lido, Deus. E que nós, nessa noite, Deus, possamos decidir ter uma vida guiada pelo teu Espírito Santo, Deus. Nós sabemos que somos totalmente incapazes, ó Deus, de ir até o Senhor. Por isso eu peço, Deus, que o teu Espírito Santo possa agir em nosso meio, ó Deus, nos convencendo de nossos pecados e nos conduzindo até o Senhor, Pai, para que possamos ser atraídos até Ti, para que possamos ser revestidos do Espírito Santo e assim andarmos em novidade de vida, Pai. Não mais andarmos guiados pelos nossos desejos, pela nossa carne, mas guiados pelo teu Espírito Santo, ó Deus. Então eu te peço, Deus, que teu Espírito Santo possa trazer a tua igreja, o teu povo até ti, ó Deus. Que a tua palavra de fato possa produzir frutos em nossa vida, Deus, e que nós possamos ter uma vida de arrependimento diário, Deus, porque essa é a mensagem do Evangelho, Pai. Assim eu te oro, em nome de Cristo, amém.